Bem, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade por aqui. Agora, com a prorrogação do decreto, a gente precisa entender que é um momento atípico, né? E é um momento que todos nós estamos sendo obrigados a nos adaptar. Então, a gente, por mais que ache ruim, por mais que não seja legal, o entendimento é mais difícil e tal, mas a gente precisa se adaptar aos meios que nós temos. E agora nós vamos, então, dar continuidade ao nosso conteúdo, né? E o conteúdo de hoje a gente vai iniciar com escala de pessoal de enfermagem, tá? Fiz essa aula aqui para que a gente possa estar acompanhando, tá dando continuidade, no caso, e que a gente possa concluir, né? Da melhor maneira possível, entendendo direitinho. Eu vou fazer a aula pausadamente, vou tentar enviar toda de uma vez, senão a gente envia aí de pedaço em pedaço, tá bom? Então vamos lá. Escala de pessoal de enfermagem. A escala de pessoal de enfermagem, ela se dá porque assim, aprendemos lá no dimensionamento a fazer a QP, que é a quantidade de pessoal de enfermagem. Essa QP agora, que eu sei quantos enfermeiros, quantos técnicos eu vou precisar para cobrir os meus serviços de enfermagem, eu preciso agora fazer um escalonamento desse pessoal, que é fazer uma escala de quem vai ficar onde, como que vai ser e tal. Para isso, eu preciso considerar, né, alguns itens. Por exemplo, eu preciso colocar pessoas em locais onde elas dominem o serviço. Eu preciso colocar pessoas onde elas têm habilidade, aonde eu preciso entender a carga horária de cada funcionário, porque dependendo se um setor exige uma carga horária maior, não dá para colocar um profissional que ele tem só meio período. Então, eu preciso considerar as características do meu QP com as características do serviço que eu vou precisar colocar esse QP, ok? Então, a distribuição de pessoal de enfermagem para a efetivação da assistência é uma atividade complexa que despende tempo e requer da parte de quem a faz. O quê? Conhecimentos relativos à necessidade da clientela. Eu não posso, de maneira nenhuma, colocar pessoas que eles não entendam, não tenham conhecimento da sua clientela. A dinâmica da unidade, como que funciona, se é 24 horas, se é 12 horas por dia, se tem intervalo para almoço, se não tem, né? Eu preciso considerar tudo isso antes de escalar o pessoal. As características da minha equipe de enfermagem, quem são as pessoas, quais habilidades, quais as experiências, eu preciso considerar para fazer a lotação de cada um no setor adequado. As normas da empresa, que eu preciso considerar horário de funcionamento, período, gratificações, horas extras, tudo isso a empresa ela determina. E as leis trabalhistas também. Eu preciso estar antenada com as leis e também com o que rege os CORENs e o COFEM, né? Eu preciso estar sabendo tudo isso para que eu não faça escala que esteja fora do que me é legal de se fazer, né? Do que é da legalidade, para que depois eu não venha aí ter um problema com alguma pessoa que se sentiu prejudicada com a escala, ela pode abrir um processo, esse tipo de coisa. Então, eu preciso estar de acordo com o que as leis trabalhistas falam e também considerando o que o meu conselho de classe também determina, o COREN e o COFEM, tá bom? E, mediante tudo isso, depois que essa pessoa que vai fazer a escala já considerou, já sabe a sua equipe, já fez tudo isso, aí ela agora vai montar as escalas. A escala, ela pode ter vários tipos. Ela pode ser escala mensal, escala diária e escala de férias, tá? Eu preciso fazer dependendo do meu serviço. Tem serviço que eu tenho que fazer às 3, porque tem pessoas que trabalham o mês todo, tem pessoas que trabalham o mês todo e pode fazer plantão de 24 horas,
como tem pessoas que trabalham só diurno, só por dia, dependendo da carga horária de vínculo dele, de contratação. Por isso que a gente precisa saber as normas da empresa. Aí eu preciso fazer uma escala só diária para aquele pessoal lá. E tem a escala de férias, que é necessário para todos, né? Então, vamos lá. Escala mensal. A escala mensal, ela é também denominada de escala de pessoal e de escala de folgas. Cuidado que eu já coloquei em prova, troquei folgas por férias e as pessoas marcam que marca beleza. E ela refere-se à distribuição dos elementos da equipe de enfermagem de uma unidade durante todos os dias do mês, segundo os turnos de trabalho, ou seja, manhã, tarde e noite, e é onde são registradas férias, folgas e licenças dos elementos da equipe. Deve-se garantir a assistência prestada em todos os turnos de atendimento. Então, dentro da minha escala mensal, o que eu preciso ter na minha mente, em todo o tempo, quando eu for montar essa escala, é que o meu serviço ele precisa estar coberto. Se eu falo de um serviço na média e alta complexidade, um serviço hospitalar, por exemplo, eu preciso, então, de ter equipes de enfermagem nos 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. Então, eu preciso considerar e montar minha escala de acordo com que os 3 turnos estejam cobertos com o pessoal de enfermagem. Quando eu me refiro à atenção primária, no caso, nos postos de saúde, então, essa minha escala, ela pode acontecer tranquilo, só 8 horas por dia, que é o que a atenção primária trabalha. Então, eu posso escalar o pessoal considerando esse horário de trabalho, ok? Eu preciso considerar também que é obrigatória a concessão de um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas para repouso ou alimentação em trabalho contínuo, cuja a jornada exceda as 6 horas. Então, gente, trabalhou mais de 6 horas, eu tenho que dar um intervalo aí de no mínimo 1 hora para o pessoal. Então, quando eu for fazer a escala, eu tenho que saber disso. Por que é importante essa informação? Porque aquela 1 hora que aquele profissional vai estar no seu horário de descanso ou repouso, alguém precisa estar cobrindo aquele pessoal, aquele profissional. Então, é importante que a gente tanto garanta o intervalo do profissional que já está 6 horas trabalhando, como a gente garanta a cobertura desse vazio que vai ficar durante o intervalo dele, ok? Para trabalhos cuja jornada exceda a 4 horas e não ultrapasse 6 horas, é obrigatório um intervalo de 15 minutos. Então, a cada 4 horas de trabalho, é bom que as pessoas tenham, né, 15 minutos, pelo menos, de um descanso, né, esticar o corpo, dar uma arejada na mente e tal. Então, é garantido, pelo menos, 15 minutos de intervalo a cada 4 horas de trabalho ininterruptos, tá? Aí, dentro da escala de distribuição de pessoal, a gente precisa também considerar algumas clientelas específicas. No caso, a mulher que está amamentando, por exemplo, ela é diferenciada, né? E precisa ser considerado isso. Então, a mulher que está amamentando, ela tem direito, durante a sua jornada de trabalho, há 2 descansos especiais de meia hora cada um para amamentar o seu próprio filho, né? Até que este complete 6 meses de idade. Então, é garantido que ela tenha, na jornada de trabalho dela, pelo menos 2 descansos para estar amamentando o seu filho, né? E esse descanso é de meia hora. No caso do tempo precisar ser dilatado, né? Ou seja, o tempo dessa amamentação ela pode ser aumentada, né? Porque às vezes a criança ela tem problema na amamentação,
né? A mãe tem algum tipo de situação que ela entende que o filho ele precisa de mais tempo para poder estar garantida a sua alimentação, né? Então, esse tempo ele pode ser aumentado, tá? Fica a critério da direção. É claro que a mãe percebendo que seu filho precisa de um tempo maior na amamentação, né? Aí, então, ela vai e leva esse problema para a direção, para que a direção venha combinar com ela a questão de qual vai ser o horário garantido para ela fazer essa amamentação, tá bom? No caso, o funcionário tem direito a, no mínimo, um dia, ou seja, 24 horas de descanso por semana, remunerado, e preferencialmente no domingo, exceto quando a atividade profissional exija trabalho aos domingos. Nesse caso, o funcionário terá direito a pelo menos um domingo a cada 7 semanas. Voltando a entender, no caso de média complexidade e atenção primária. Na média complexidade, esse domingo, essa folga aí de 24 horas, isso aqui é como ele coloca aí, preferencialmente. A pessoa que vai estar fazendo, o coordenador, o chefe de enfermagem que vai estar fazendo essa escala, ela não pode dar folga para todo mundo no domingo, senão como é que fica o serviço? Né? Vai ficar descoberto? Então, ela faz uma escala garantindo as 24 horas de descanso para todos. Aí, aqueles casos que realmente exige a necessidade de ser no domingo e tal, pelo menos por um certo período e tal, aí a gente dá preferência. Mas o importante é garantir essa folga de 24 horas, tá? Não dá para ser todo mundo no domingo, tá? Na verdade, não dá para ser todo mundo dia nenhum. Tem que haver um escalonamento aí também dessa folga, tá? O importante é garantir essa folga, certo? No caso da mulher, deve haver um descanso dominical a cada 11 dias. Além das folgas, a que o funcionário tem direito de acordo com a duração semanal do trabalho. Essa questão aqui da mulher é uma coisa também que deve ser combinada antes com a direção do serviço, tá? Porque pode haver, a empresa pode considerar ou não essa situação de dar, porque esse descanso aí, do domingo, ele é além do que já vai receber, né, do que a mulher já recebe como garantia, de conforme está na lei, que é o descanso de 24 horas, né, semanal. Então, assim, é importante que existem alguns critérios e algumas folgas que ela precisa ser conversada antes para ver se a direção está de acordo. E você também, quando você vai ser contratado, você precisa saber quais os seus direitos e quais os seus deveres. Que às vezes é algo que você entende como direito, mas que na verdade não é dever da instituição para te assegurar tal coisa. Entenderam? Então, importante é essa parte que está aí de amarelo, é que na hora de escalar você precisa incluir para todos os feriados civis e religiosos, ou seja, os feriados nacionais. Os feriados nacionais, eles são garantia para todo e qualquer funcionário, certo? Então, mas é óbvio que, dependendo do serviço, ele não vai poder sair todo mundo porque é feriado, né? No caso do hospital mesmo, como é que sai? É 7 de setembro, todo mundo fica em casa. Não. Então, no caso, é preciso que seja garantido. Dia 7 de setembro, feriado nacional. Beleza. Então, quem vai folgar no dia 7 exatamente? Fulano, Ciclano, Beltrano. Já Maria, José e Pedro, esses não vão folgar no dia 7. Vão trabalhar. Mas vai ser garantido outro dia de folga para corresponder à folga do feriado que eles trabalharam, certo? Então, é garantido o feriado, só que é preciso fazer um escalonamento de quem vai tirar tal dia, quem vai tirar tal dia e tal, para que o serviço não fique descoberto e todos possam gozar do seu dia do feriado, mesmo que não seja no dia, ok?
Então, agora a gente vai para as gratificações, né? Essas são as gratificações de função, que ela é para ser 20% do salário base para aqueles que exercem a função de chefia geral, 10% do salário base para aqueles que exercem função em UTI, centro cirúrgico, unidade de hemodiálise ou CCIH, e 5% do salário base para aqueles que exercem função em psiquiatria. Lembrando que essas gratificações, elas não são acumulativas, tá? Tipo, eu sou chefe, trabalho no CCIH, trabalho também com psiquiatria, aí eu tenho que ter as 3. Não, elas não são acumulativas. Porque entende-se que você se enquadra em um desses itens. Existe também ainda garantido o adicional noturno, né? Que é quando o trabalho é realizado no horário das 22 horas até as 5 horas da manhã, é preciso ser acrescido o adicional noturno, né? É garantido por lei, né? De 20% sobre a hora diurna. Ou seja, a hora do profissional, se ela vale durante o dia, só um exemplo, R$ 20, à noite ela vai valer R$ 20 mais 20%, certo? Então, no caso, ela vai valer R$ 24, que é 20% em cima de R$ 20. As horas extras, ou as horas extraordinárias, né, elas são remuneradas com acréscimo de 50% sobre a hora normal. Então, trabalhou extra, dependendo do sistema do local que você trabalha. Alguns têm o relógio, né, de bater ponto, outros têm aquela biometria, né, da digital. Então, assim, dependendo, tendo como comprovar, ou também sendo um acordo entre você e a chefia precisou que você prestasse mais horas, ela deve registrar isso em algum lugar e tal. E, ao final do mês, você precisa receber o seu pagamento das horas extras, e essa hora extra, ela vale mais do que uma hora normal também. Ela vale 50% a mais, ok? No caso do exemplo que eu dei acima de R$ 20, no caso a hora sendo extra, ela vai passar para ser R$ 30, ok? Agora, para as condições em que a ausência do funcionário não é considerada, ou seja, falta ao serviço, não havendo, portanto, prejuízo do salário. Então, assim, até 15 dias, em caso de doença devidamente comprovada, ou seja, mediante atestado fornecido por médico da instituição da Previdência Social a que estiver filiado, então, essa falta dele, ela não pode sofrer prejuízo no salário dela, né? Em até 15 dias, em caso de doença devidamente comprovada, ou seja, mediante atestado fornecido por médico da instituição de previdência social a que estiver filiado o empregado, tá? Então, não tem prejuízo no salário. E também até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que é declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Então, no caso de falecimento, né? E parentes de primeiro grau, para ser mais claro. Também fica garantida a ausência, né? A falta em 2 dias, né? 2 dias consecutivos, sem haver prejuízo nenhum no salário por essas faltas. Então, são garantias empregatícias, na verdade, né? Essas aí. Agora, tem muita gente que abusa, né, gente? No item primeiro, por exemplo, tem gente que coloca um atestado atrás do outro, tem gente que não se importa com o serviço, não se importa de como é que está e tal. Então, é um atestado atrás do outro, né? Outro item também, até 3 dias consecutivos em virtude do casamento. Então, a pessoa vai casar, ela tem até 3 dias depois do casamento que ela tem garantido e não tem prejuízo no seu salário, ok? Tem também por 5 dias
para os homens em caso de nascimento do filho, que é a licença paternidade, né? Ela tem 5 dias. Quando a mulher ganha neném, então o homem tem direito, o pai tem direito a ficar 5 dias em casa também para estar ajudando, né, a mulher a fazer sua parte, né? Vamos dizer assim. E não vai haver prejuízo no salário. Durante o período de licença gestante, que corresponde a 120 dias, né? Lembrando, gente, que 120 dias dá 4 meses. O Ministério do Trabalho, ele garante que, não é que ele garante a licença por 6 meses, ele garante que a empresa pode ou não considerar e dar para as suas mulheres, né, que estão aí ganhando nem para as suas puérperas, né, elas têm direito a 6 meses, mas não é obrigatório. Isso aí fica a critério de cada instituição, tá? Outra situação que não tem prejuízo no salário é por 15 dias, como prorrogação da licença gestante, mediante atestado médico, quando a mãe amamenta e na instituição não tem creche. Então, tem direito a mais 15 dias. E por 15 dias em caso de aborto não criminoso. Isso comprovado, né, gente? Com laudo médico, com atestado médico. Abortou, tem direito a 15 dias. É uma licença pós-aborto, né? E se a falta estiver fundamentada na lei sobre acidente de trabalho. Então, no caso da lei sobre acidente de trabalho, sofreu um acidente de trabalho, está fundamentado na lei, então também tem direito a faltar aí, dependendo do dia, dependendo do caso do acidente, né? Então, é garantido também a questão das faltas, sem prejuízo no salário. Também, por um dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue, né? Ou seja, é um dia, né? Um dia a cada 12 meses de trabalho. Tem gente que doa sangue e toda vez que doa sangue quer faltar no outro dia, né? Mas é garantido a cada 12 meses de trabalho. No período de tempo em que tiver de cumprir o serviço militar também, né? No caso dos homens, aí ele também está garantido, né, o seu vínculo, né, a sua falta, sem prejuízo de salário. Durante a suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido, né? Então, em caso de inquérito, processo, algum tipo de coisa, dependendo do tempo, você também tem a garantia de estar participando, né? E não ter prejuízo de salário. E quando servir como testemunha devidamente arrolada ou convocada também, que precise se ausentar para ir para as audiências, para as reuniões, então também não leva falta. Tá, gente? Agora, eu quero só salientar uma coisa. Essas normas de faltas não garantidas, elas também vão ter que entrar no que rege o seu contrato de trabalho, tá? Porque tem empresas, né, que ela tem seu contrato próprio, que isso é legal, na qual ela garante o que é chamado de lei trabalhista de primeiro grau, né? Mas tem algumas situações específicas que você não pode correr atrás dela, das suas garantias, se no seu contrato de trabalho não foi garantido e você assinou o contrato e não foi garantido. Então, isso aqui é o que está de maneira geral, mas existem as empresas e as suas normas na qual tem algumas situações que não podem, que talvez não sejam exatamente como eu estou colocando aqui. Estou colocando aqui de maneira geral, né, de acordo com o que se cumpre geralmente, de acordo com o COFEN também, mas são situações que precisam estar arroladas no seu contrato, tá? E depois não tem como seguir e ir atrás, não.
Entre uma jornada e outra, deve haver um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas, tá? Importante também, né? A gente até já falou sobre a questão dos intervalos. A hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos, portanto, a cada 8 plantões noturnos de 12 horas, o funcionário tem uma folga. Por quê? Porque a hora noturna ela vale mais tempo, tá? No caso, 52 minutos e mais 30 segundos. Então, a cada plantão de 8 horas noturno, o funcionário acaba tendo um plantão de folga, né? 8 plantões mais um de folga. Por quê? Porque a hora noturna dele equivale mais tempo, tá? E os intervalos de descanso não são computados na jornada de trabalho, porque é garantia para os funcionários, ok? Vamos continuar. A duração semanal do trabalho varia de acordo com a instituição e pode ser 30, 36, 40 ou 44 horas, tá? A duração semanal do trabalho. A gente até já viu isso aqui quando a gente foi fazer a QP, né? Lá no dimensionamento. 30, 36, 40 e 44. A gente viu também lá na constante de Marinho. Os intervalos de turnos podem ser 12 por 36, 12 por 48 ou 12 por 60, não podendo exercer 44 horas semanais. Você pode trabalhar nessas escalas aí. 12 por 36 de folga, ou 12 por 48 de folga, ou 12 por 60 de folga, não podendo exercer as 44 horas semanais. O número de folgas será de acordo com a duração semanal do trabalho, mas as folgas correspondentes aos feriados do mês. Ou seja, você vai ter as suas folgas que são garantidas de acordo com a sua carga horária de trabalho, né? A gente viu agora a questão das horas noturnas, que ela garante a folga também. E você também tem os feriados, né? Então, no mês, você vai ter as suas folgas obrigatórias, que a instituição já precisa lhe dar, e se naquele mês tem o feriado, você também tem mais uma folga ou duas, dependendo se tiver 2 feriados no mesmo mês, tá? É garantido para você tudo isso. Nós vamos... isso aqui é um trabalho que eu vou passar para vocês, né? Que é o trabalho da lei do exercício. O exercício de fixação de conteúdo, que é para você fazer a escala mensal. No caso, eu tinha colocado aqui para apresentação, mas como não vai ter como apresentar, né, em roda de conversa, como está aí, vocês vão estar fazendo essas escalas mensais e vão estar mandando para mim como exercício, tá? E também podem estar me mandando zap no grupo para que a gente possa tirar dúvida em alguma situação do que ficar aí em relação à escala, tá? Então, eu vou passar eu vou dizer direitinho como é que vai ser esse exercício dessa escala para vocês, para estarem me mandando, tá bom? Não vai ser exatamente como está aí nesse slide, porque esse slide era para aula presencial. Mas eu vou passar o exercício direitinho da escala para vocês fazerem, tá? Vou estar enviando para vocês também no grupo, ok? Então, gente, esse é o primeiro momento da aula de escala. Ainda vamos ver a questão de escala diária e de escala de férias, tá? É a próxima aula, ok? Então, hoje a gente termina por aqui. Um abraço a vocês.